Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 10 do dia 10 de outubro de 2025, volume 4, trecho 18 e 19. Volume 4, trecho 18, 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo o meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele: desta vez quero que tu mesma crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. E eu cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele, tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando-me, me disse: basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa que ir e vir. Depois disso, tomou aspecto de crucificado e me participou suas penas e me disse: minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça a minha graça e ama raivosamente estes inimigos que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isto, desapareceu, e eu compreendia com tal clareza a verdade dessas palavras que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua glória. Jesus se apresenta, com aspecto de crucificado, participando dos seus sofrimentos, todo aflito, indo e vindo, porque o que estava incomodando ele era o que ele estava naquele momento sentindo que vinha, em direção a ele, que vinha das criaturas, que eram o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que são os inimigos mais poderosos do homem. Por quê? Porque não trazem a verdadeira felicidade. Porque eu entendo e acredito que essa busca pelo prazer, pelas riquezas e por honras é aquilo que a alma sente de vazio do que deveria estar ali sendo preenchido pelo amor de Deus, que ela não reconhece nela. Não que ela não receba ou que ela não foi criada com esse amor, Deus criou a todos com o mesmo amor, Foi um excesso de amor, que transbordou fora das 3 pessoas da Santíssima Trindade, que fez com que o homem
né, existisse para ser um complexo de amor, para ser só amor, né, nele só haveria amor. Mas, né, por causa de Adão ter, né, se desconectado com Deus, ter perdido o dom de viver na divina vontade, o homem agora anda, né, com esse vazio que ele busca preencher por coisas que são humanas, são da terra, né, que são os prazeres carnais, né, busca desesperadamente riquezas, né, a qualquer custo, né, a custa de enganar pessoas, a custa de, né, de mentir, de roubar, e, e as honras, né, a pessoa quer ser conhecida, quer ser famosa, quer ter reconhecimento, quer ter poder. Tudo isso faz com que o homem ele seja infeliz porque o coração dele está sendo corroído continuamente, está fazendo com que o coração do homem que deveria só amar e amar a só a Deus, porque ele amando a Deus sobre todas as coisas, ele amaria o próximo, amaria a si mesmo, amaria tudo, né? Tudo haveria harmonia, haveria paz, haveria caridade, haveria tudo por causa do amor, né? Então, como esse coração ele está cheio de coisas que não pertencem a Deus, que são os inimigos do homem, então ele fica amargurado, abatido e às vezes infeliz, né? Mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, né? Nós já vimos casos de pessoas famosas, né? A gente fica sabendo porque são, por exemplo, atores lá de Hollywood, né? Como aquele que fez o filme acho que é Vovozona, que ele se vestia de avó, né? Ele fez vários filmes, ele é um ator muito famoso, né? Ganhava muito bem, né? Milionário, pode-se dizer. E ele tirou a própria vida. Então, o dinheiro, ele não é felicidade, né? Nós sabemos disso, né? O prazer também, né? Aquele caso do Pedide, né? Que vai ficar preso por um tempo, mas, né? Não justifica, né? O que acontecia dentro daquela mansão, né? Naquela busca de prazer, não só, né? De luxúria, mas também de drogas, né? Bebidas e tudo mais, e que ele não é uma pessoa feliz, percebe-se, né? Apesar de tudo. Então, tudo isso é uma perda de felicidade, né? Não é um ganho, porque está deixando de ter a felicidade verdadeira para ir atrás de uma felicidade que dura pouco, uma felicidade passageira, uma felicidade falsa, né? Ilusória. E Jesus está dizendo que sobre o Calvário ele derrotou esses três inimigos para obter graça para o homem que hoje quisesse vencer tudo isso, esses inimigos, né? Ele sofreu tudo isso na pele dele, digamos assim, né? Ele sentiu, né, todos os nossos pecados, porque isso não deixa de ser pecado, porque tudo isso é colocado no lugar de Deus. Porque ao invés do motivo da pessoa, da razão da pessoa é, existir, a razão da alegria dela, da felicidade dela ser Deus, é isso, né? São esses três inimigos que são os principais que fazem com que o homem se perca. E Jesus, ele sofreu no nosso lugar, né, no lugar de todos, para que nós pudéssemos ter restituída
essa felicidade perdida, mas o homem, ele é muito ingrato, ele não reconhece isso, né? Se ele despreza isso, tem aqueles que não reconhecem, mesmo sendo cristãos, não reconhecem que agora, a partir do momento que ele decidir não mais pecar, que ele decidir viver a santidade, isso é possível por causa dos méritos de Jesus, o que ele teve para nós no Calvário e durante toda a vida dele, aqui no meio de nós. E Jesus diz que esses inimigos colocam o coração humano em uma tortura contínua, né? E então Jesus é também torturado, né, continuamente, porque ele está dentro de cada criatura e ele sofre dentro de cada criatura, continua sofrendo, né? Ele não está, é, como fala, separado da criatura. Por mais que ela não o queira, ele está ali, só que ela não o reconhece, mas ele está e sofre com isso. E nós também, né, nos sentimos a clareza, né, da verdade destas palavras de Jesus a respeito desses três inimigos da alma, né? E sentimos também repugnância, né, e ódio por esses inimigos da alma que são frutos, né, de uma falta de conhecimento de Deus, uma falta de querer se aprofundar, né, no conhecimento dele para saber o quanto ela é amada e o quanto Jesus está sofrendo por causa dessas escolhas, né, que a criatura faz sem raciocinar, como um animal que não pensa, que age por instinto, principalmente com relação ao prazer, né, está virando um animal, como um animal, que não tem inteligência, que não tem vontade de evitar, né, que isso aconteça, de fugir dessas situações, de buscar em Deus, né, forças para vencer tudo isso. Então, né, que tudo seja para a glória de Deus, que essas criaturas recebam essa luz, né, que nós estamos agora meditando esse trecho e desejando, né, que todos que estão vivendo, né, com esses inimigos da alma, sejam sejam deles ou sejam todos eles, né, que elas possam ser iluminadas, né, para que elas possam fazer escolhas, né, escolha e decidir fugir desses inimigos, né, lutar contra esses inimigos e vencer, mas junto com Deus. Amém, Fiat. Volume 4, trecho 19, de 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia nem podia ir como o habitual em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e fazia ver, e me abraçando toda e compadecendo-me, me dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada por suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida por os intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo dizes que não tenho razão nisto e logo me deixas. E ele se escondeu como se não quisesse que ouvisse o que me dizia, como se não quisesse que ouvisse o que me dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer nada mais. E vendo-me de novo turbada, disse: Tu és todo o meu contentamento. No teu coração encontro o verdadeiro repouso e repousando, sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando
mais perturbada que antes, e assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disso, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas vestidas de burgueses e as pessoas, ao vê-las, todas se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: se estes não caem, nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentou: escondam as jovens, pobre juventude, se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: piedade, misericórdia, afasta esse flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movo a compaixão, as lágrimas da inocência. E ele: ah, minha filha, só pela inocência, tenho consideração pelos outros, só ela me arranca a misericórdia e mitiga a minha justa ira. Jesus estava se fazendo ver, né, por Luísa, né? Isso significava que ele não estava indo castigar, né? Porque a situação ali que estava acontecendo, que ele mostra para Luísa, era de pessoas, né? Entendo, acho que era pessoas atacando crianças e jovens, né? E por causa das crianças, principalmente, né? A Luísa, ela se compadeceu muito e pediu misericórdia de Deus, né? Para com as crianças, né? Pela pureza das crianças. E por Luísa ser, né, o contentamento dele, porque as outras coisas para ele são amarguras, né? É o que ele está vendo, que ele leva ela a ver, né? Porque ele mostra uma cena assim confusa que nós não conseguimos entender, né? Porque falam de pessoas vestidas de burgueses, né? E a Aline explicou, né, na meditação que os burgueses são, que eles são donos de indústrias, né? Eu imagino assim a situação da China, né? Lá, o trabalho é escravo, né? As pessoas elas têm que trabalhar muito para ganhar centavos, né? Para poder comprar alguma coisa, para poder sobreviver, né? Então, nessa situação aqui, esses burgueses estavam atrás de jovens e crianças, né? Para trabalhar para eles, né? Vai saber no que, né? Pode ser até, né? Prostituição, né? Vai saber que que são pessoas burguesas, assim, como são empresários, digamos assim, são pessoas que têm dinheiro, né, que têm poder e que dominam, né, então, em determinada região, né, então, essas crianças gritavam para esconder, né, os jovens, né, para não chegar à mão deles, porque iam se tornar escravos, né, e, e a Luísa, né, pedindo misericórdia para afastar esse flagelo da humanidade, né, desses jovens, dessas crianças, né, para que Jesus se movesse a compaixão, né, as lágrimas das crianças inocentes, né, que estavam ali aflitas, né, espantadas, né, com grito de espanto e de dor, né, nessa situação. E, e Jesus, ele teve consideração, né? Ele diz que só pela inocência ele tem consideração pelos outros, né? Que só ela arranca dele a misericórdia e alivia a ira dele, né? Porque as crianças, elas não têm consciência, né, do que está acontecendo, não têm culpa, não, né, não ainda são pecadoras, né? São inocentes ainda. E, e por causa delas, né, Jesus, ele alivia os castigos, por isso que ele estava ali, né, desabafando com a Luísa, né, dizendo que ela também era, né, a razão, né, ela era também a contentamento dele, né,
porque as outras pessoas só trazem amargura para ele. Então, ele ele tinha a Luísa, né? E hoje ele tem mais almas vivendo na divina vontade, para que ele possa, né, desabafar, que ele possa vir e, e nos fazer participar, né, da dor dele, do sofrimento dele. Muitas vezes nós temos consciência disso quando nós vimos certos vídeos, né? Que nós sentimos a dor dele, certas situações que se apresentam, né, diante de nós, de pessoas do nosso convívio que estão, né, cegas por causa no pecado, né, numa falsa religião, numa seita, né, até pessoas católicas que praticam yoga, né, porque nunca não se fala, né, que isso não é algo que um católico deva buscar, né, ninguém, né, ninguém, mas principalmente os católicos. E então são muitas situações, né, que nos são mostradas e nós compreendemos por causa do conhecimento que nós temos aqui, que nós estamos recebendo, né, do próprio Jesus no livro do céu, né, nos mostrando tantas coisas através de tantas luzes que ele mostra, que ele fala, né, nos nossos estudos. Então, é muito bom, né, saber que nós estamos correspondendo, né, ao que Jesus quer, né, ao que ele precisa, assim, para esses tempos, né, que são os tempos bem difíceis que nós estamos vivendo, né, e que é o tempo oportuno, né, que ele escolheu para nos atrair, né, para a divina vontade, porque senão ele não poderia fazer nada junto a Deus, né, de evitar flagelos maiores ou até acabar mesmo com a humanidade, com o mundo, porque é, não teria ninguém, né, que estivesse, que soubesse do plano dele, que concordasse, que colaborasse, que correspondesse, que tivesse disposição e que fosse aquela alma que fosse fazer companhia para ele quando ele vir desabafar, né, sofrer por amor a ele, por amor às almas. Então, é grandioso demais tudo que nós estamos recebendo de conhecimento e a gente só tem que agradecer por poder ser esse instrumento, né, para ele, né, usar de nós, da nossa humanidade, para continuar fazendo bem aqui na Terra. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4. 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele: Desta vez quero que tu mesma a crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido e estreitando-me, disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente. O amargam,
o abatem tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos. E obtive graça para o homem, de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Aí, assim, é interessante a gente entender, né, que Jesus está falando assim, por que que, como assim, né, o amor aos prazeres, às riquezas e às honras traz infelicidade, fazem infeliz ao homem? Porque alguém pode ler isso aqui e falar assim, não, mas é o contrário. O dinheiro vai trazer felicidade, o prazer, a riqueza, as honras. É felicidade, isso aqui é felicidade. Não é, traz infelicidade. Aí a gente tem que entender como assim, né? Como assim o amor, riqueza, honra vai trazer infelicidade? É o amor, ele está falando que o amor às riquezas, o amor aos prazeres, o amor às honras traz infelicidade. Porque o que acontece? Se você, por exemplo, se você ama o prazer da carne, o prazer, por exemplo, sexual, sensual, sexual, alguma coisa assim, a pessoa vira escrava disso, vira uma escravidão. Ela tem amor a isso, ela é uma coisa que te escraviza. Que se você está feliz só enquanto você está ali, naquele momento, mas depois acabou sua felicidade. E é um prazer momentâneo, é um prazer que. E esse prazer, se ele for desordenado, traz consequências de doença, traz a morte, traz doença. Se você ficar. Se você não se domina, não só na sexualidade, mas, por exemplo, seu prazer for comer doce, se você se empanturra de doce, o dia inteiro você busca o tempo todo esse prazer de comer um doce. O prazer de comer, o prazer no comer, no paladar, no beber, você vai morrer. Com a diabetes, com gordura no corpo inteiro, você vai morrer, você não vai, o seu corpo não vai suportar. O seu cérebro não vai suportar essa carga tão grande de açúcar, não vai, vai trazer morte. E aí, mas se você ama isso, e só busca isso, aí enquanto você está ali comendo, você está feliz, mas assim que acaba de comer, acabou o prazer. Acabou a felicidade, acabou. E isso é uma felicidade que não é felicidade, é uma coisa que passa. Aí a pessoa busca honra. Toda hora ela vai estar, sabe, é uma coisa que te escraviza, porque você faz tudo pensando em ser reconhecido. E o seu amor, a sua felicidade, o que você busca é ter honra. É uma coisa que você não tem, não vai conseguir. Sempre você vai querer mais e mais e mais. Aí você vai conseguir, por exemplo, alguma coisa hoje, mas aí amanhã você quer mais e mais e mais e não acaba. Então, essa falta de domínio dos sentidos, né, traz escravidão. Estes inimigos se introduzem até no coração e roem continuamente o amargo, o abatem tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade, perde toda a felicidade. Se você colocar a razão da sua felicidade em coisas da terra, em coisas humanas da terra, você vira escravo, você perde a sua felicidade. Então, se a gente vive só buscando prazer, buscando a felicidade nas coisas da terra, você vai ser muito infeliz, porque não existe felicidade nas coisas da terra, somente assim. Quando a gente coloca, tipo assim, toda, não é que, por exemplo, que não tem uma felicidade, um prazer em você se alimentar, mas tem uma ordem, né? O prazer, a felicidade verdadeira, a felicidade está na vontade de Deus, quando a gente ordena tudo em Deus, como Deus pensou, como no plano de Deus.
Aí quando tudo fica no seu lugar, na ordem estabelecida por Deus, aí existe a felicidade. Mas se a pessoa busca só, se ela ama só o prazer, as riquezas, as honras, vai ser muito infeliz, porque não existe felicidade. Vai ser uma decepção atrás da outra. Não existe felicidade nessas coisas. Não tem felicidade lá. É um engano. É uma mentira, é um engano. E aí Jesus veio, aí ele falou aqui, e eu sobre o Calvário derrotei estes 3 inimigos, os prazeres, as riquezas e as honras. E obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Jesus vem ensinar para a gente. A verdadeira felicidade é renunciar a todas essas coisas. E ele renunciou totalmente à honra, porque ele foi o trono dele, a cruz. Ele renunciou ao trono de honras. E o prazer dele e o trono dele, a cruz. E ele veio trazer a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça minha graça e ama raivosamente estes inimigos que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Porque não tem felicidade nessas coisas, nas riquezas, no prazer, nas honras. A felicidade não está ali. A felicidade é viver na vontade de Deus. Não existe outra. Não existe. Dito isto, desapareceu, e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Então é isso que a gente tem que ter. Repugnância de honra, de riquezas, desse amor às riquezas, desse amor aos prazeres, né? E encontrar a nossa felicidade e a vontade de Deus. Independente se é uma vontade se é uma coisa que sacrifica seu eu, né? Se é uma perseguição, humilhação, se é uma vida. Se tiver dor, a gente vê a felicidade na dor, porque é a vontade de Deus. Dito isto, desapareceu com clareza a verdade, e ela entendeu com clareza a verdade dessas palavras, que sentiu uma repugnância e um ódio para com estes inimigos. E é realmente, o livro do céu traz essa clareza para a gente. O livro do céu, que é a palavra de Deus, né? Jesus falando, traz essa clareza. A gente vê claramente, realmente, a felicidade é a vontade divina. Posso estar sofrendo, posso estar passando por dificuldades, mas a minha felicidade, eu estou feliz, estou em paz, estou feliz, eu encontrei a verdadeira felicidade na vontade divina. Realmente, tudo que Jesus fala deixa muito claro para a gente tem essa clareza muito grande e a gente encontra, realmente vive essa felicidade. E entende que tudo isso, riquezas, prazeres da terra, tudo a felicidade não é isso. Não quer dizer que a gente não tenha felicidade assim com as coisas humanas. Tem, mas é tudo ordenado em Deus. A gente vê só Deus, a vontade dele. E aí a gente vive a felicidade tanto quando a gente está numa situação boa ou não tão boa, digamos assim, né? Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória. Aí no volume 4, 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir com o habitual em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando todo e compadecendo, me dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada por suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida por intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo o dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas? E ele se escondeu, como se não quisesse que eu ouvisse o que me dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto.
não podendo dizer mais nada. E vendo-me de novo turbada, disse: Tu és todo o meu contentamento. No teu coração encontro o verdadeiro repouso, e repousando sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E é isso que acontece, né, com a gente, com a alma que vive na divina vontade. O amor não é pelos prazeres, pela riqueza, pelas honras. A felicidade a gente encontra no coração de Deus, em estar com Ele, em viver nele, viver em nós, na vontade dele. É isso que é a felicidade. Todo contentamento é estar em ficar com Deus, em estar com Ele, em ter Ele no coração, a vida dele na nossa vida, a vontade dele. É isso que é o contentamento. O resto não importa. O resto, assim, aí se eu tenho uma alegria, por exemplo, de estar saboreando um alimento, por exemplo, bebendo uma água, é porque é a vontade dele e a minha felicidade é a vontade dele. E não em si, eu vejo assim, ele, a vontade dele está ali. Ele é tudo, né? Vejo ele em tudo, na água que bebe, no céu, em tudo. Aí um trecho que eu li hoje, achei tão lindo, ele falando assim, que em toda a criação se vê o seu Criador. Em toda a criação, ele está em toda a criação. Então você sente felicidade por isso, porque você vê ele, a vontade dele, que a vida de tudo que tem é ele, é a vontade dele. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disso, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas, vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las, todas se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: Se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: Escondam as jovens, pobre juventude se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade, misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência. E ele: minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga minha justa ira. Na, na, na Itália, o que acontece? Na Itália, eu estava lendo uma situação assim, ó, que na Itália teve uma época que o governo, que a maioria, o centro da Itália era governado pelo Papa, pela Igreja. Isso há muito tempo, antes desse trecho que você escrito, bem antes. Até 1870, e aqui é 1900, né? Até 1870, a Itália era governada pelo Papa, pela Igreja. O centro ali da Itália era governado pelo Papa. E aí aconteceu uma revolução, tipo uma revolução, não sei explicar direito, uma revolução, e secularizou. Então, o governo não é mais do Papa, tomou. Aí ficou só depois do concílio lá de Latrão, aí a sede do Papa ficou só ali o Vaticano, aquele pedacinho ali da Itália, que é o país. Aí se formou o país lá do Vaticano, que é a sede da igreja. Só que antes era bem maior. Então, ela foi sendo, acontecendo essa secularização, a Itália foi sendo, tipo, tomada pelos governos secular, e não mais pela igreja. Então, esses burgueses significa, assim, que a influência secular, a influência dos pensamentos socialista, pensamento capitalista, pensamento que ia contra a moral cristã, basicamente, assim. Quer dizer, assim, não é o conceito de burguês que a gente conhece hoje, só o conceito, assim, econômico, uma pessoa burguesa, assim, que é rica, tipo assim, né, que a gente pensa assim, burguês é uma pessoa rica, mas é no sentido, assim, da moral
pessoas que tinham um pensamento totalmente contra a moral cristã. E aí, quando ela viu, se espantou, né? Porque são pessoas que iam trazer pensamentos contrários à fé cristã, à moral cristã. E a Itália era muito, até então, era o Papa que era o governante do centro ali da Itália. Era a igreja que governava, que tinha o governo da Itália. Então foi secularizando, então ela viu, né, pessoas, se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou, porque vai trazer pensamentos contra a moral cristã. E, e aí ela falou, então, dirigindo ao Senhor, lhe disse, piedade, misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência, as crianças, né, espantadas, horrorizadas por causa desses burgueses. E Jesus disse, minha filha, só pela inocência eu tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga a minha justa ira. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante do vosso olhar materno. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo, meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse, Jesus, ajuda-me a cravá-la. E ele, desta vez, quero que tu mesmo a crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais, que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor, de sofrer por ele. Tanto que ele mesmo, todo enternecido, estreitando-me, disse, basta, basta, que meu coração não resiste mais o ver sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas e me disse, minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem, nós, porque esses inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. É verdade, né? Assim, gente, no meu caso, eu acho assim que o inimigo mais forte que tinha em mim era, assim, eu tinha todos, né? Tinha todos, o amor aos prazeres, o amor às riquezas e às honras, né? Mas eu acredito que o mais persistente, vamos dizer assim, foi o amor às honras. E esse amor às honras, ele, mesmo depois que a gente se converte, ele vem muito velado, assim, né, sob um aspecto bom, como se fosse uma virtude, né, é uma falsa virtude, né, é uma falsa virtude. Então, ele chega, ele se apresenta de uma forma, assim, que não parece, né, que é algo ruim, mas, na verdade, a gente começa a agir mediante o que os outros pensam de nós, mediante a reação do outro, né? E não mediante o pensamento de Deus, a vontade de Deus, né? Mas agir para ser aceito, né? Para receber uma honra, para receber um cargo, para receber um elogio, para receber uma estima, né? Um afeto, para receber uma admiração, age pensando nisso, né? Então,
é o amor à honra. E Jesus fala aqui assim, ó, estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem tanto, de fazer ele perder toda a felicidade. Então, é uma opressão, né? Então, a nossa alma, ela fica oprimida, sabe? Quando a gente erra o foco, quando a gente tira o foco realmente da divina vontade, a gente tira o foco de Deus e a gente fica olhando, né, para os prazeres, para as riquezas, para as honras. Então, a nossa alma, ela se sente oprimida, né? E eu sentia realmente essa opressão, né? Essa opressão disso, dessa contínua infelicidade. Eu me sentia muito infeliz. E nisso eu já era convertida, tá? Então, eu tô falando da época que eu já era convertida. Então, eu sentia essa opressão contínua, continuamente, né? Porque eu tentava agradar as pessoas de alguma forma, mas eu não conseguia, né? Então, assim, é comum, é normal, né? Você não consegue agradar sempre as pessoas. Às vezes você faz uma coisa de boa vontade, mas você não acerta, né? Sei lá, às vezes, né, o outro não queria aquilo, ou vê errado aquilo que você fez uma coisa, né? Assim, com a melhor das intenções, mas alguém interpreta errado o que você fez, vê, né, que foi que você fez ruim, né? Não viu, assim, o tanto que você ralou, né, para poder fazer aquilo, não viu, assim, o amor que você colocou. Então, não vale a pena a gente, sabe, gastar o nosso esforço para tentar contentar uma pessoa humana, gente, sabe? Não vale a pena. O nosso esforço tem que estar em agradar a Deus e não uma pessoa humana, entendeu? Eu tava vendo, assim, a fragilidade, sabe, do amor humano. O amor humano, ele é muito frágil, gente. Qualquer coisa ele quebra, sabe? Eu tava vendo essas mulheres de Instagram aí, de uma delas estava falando assim, que tem que agradar o marido, tal, né? E ela é tipo a mulher perfeita, né? Ela é a esposa perfeita. E dos focos assim da vida dela é ter o relacionamento dela perfeito com o marido dela lá. E ela é a esposa perfeita, né? Então ela sempre, como é que se diz assim, sempre tá arrumada, sempre tá bem vestida e tal, unha feita, cabelo arrumado, tudo pro marido dela. Então ela faz de tudo, né, para agradar o marido dela, faz de tudo para agradar ele. E aí eu pensava, meu Deus, olha a fragilidade, né, do amor que essa mulher ensina, porque assim, gente, o marido dela é humano, sabe? Então vai chegar uma hora que por uma lerdeza dele, por um desamor, por uma desatenção, não sei, ele não vai, assim, reconhecer o sacrifício todo que ela tá fazendo por ele, sabe? Ele vai acostumar. Não sei, gente, assim, é tanta coisa que pode acontecer, sabe? Com o ser humano e fazer latente essa inconstância dele, né? Que ele já é inconstante mesmo, né? O ser humano sem Deus, ele é inconstante mesmo, assim, ele agindo por conta própria, ele é inconstante. Então, assim, pode acontecer várias coisas, né? O cara chega estressado, um dia estressado do trabalho, e ele não percebe, assim, né? Não dá tanto atenção, não valoriza tanto o trabalho que a esposa dele fez, né? O esforço que ela fez para agradar ele. Então, o amor humano, ele é muito frágil. Agora, se essa mulher ela estivesse fazendo por amor à divina vontade, por amor a Deus, tá aí, a felicidade dela nunca ia ser frustrada, certeza absoluta. Sabe? Porque a mira dela tá em Deus, e Deus, ele vai ficar satisfeito independentemente se o marido dela notou ou não notou. Sabe? Deus, ele vai ficar satisfeito da mesma forma pelo ato que ela fez.
Porque Deus não vê o resultado, Deus não foca no resultado, sabe? E aí vai ser lá o marido dela com Deus, o problema, entendeu? Porque Deus que estava doando para o marido dela, né? Uma esposa ordenada, uma esposa boa, uma esposa assim, atenciosa e tal. E ele não deu valor, e o marido dela não deu valor. Então ia ser ele lá com Deus, né? Por mais que Deus pudesse pedir alguma intervenção da parte dela, mas mesmo assim, Deus que pediu, entendeu? Deus que pediu. Ela não ia pegar para ela essa infelicidade, essa opressão da paixão que ela tem. Então, a paixão, né, quando a gente foca em alguma coisa fora de Deus, que é uma paixão, ela oprime a alma, né? Ela gera essa infelicidade, né? Porque ela está se fixando em uma estrutura que é inconstante, que é variável, que é mutável, tá? Agora, eu faço a pergunta contrária. Quem é o ser, como é assim, não sujeito a mutabilidades, não sujeito a inconstâncias, a mudanças, a seja lá o que for? Quem é este ser, né? Único e verdadeiro, Deus. Então, a verdadeira felicidade está em dirigir todos os atos para Deus. Quando o ser humano ele foca em uma dessas outras coisas aí e ele dirige o ato dele, né, focando em prazer, focando em dinheiro, em ganhar, em ter ganhos, sabe, nessa ganância de eu quero para mim, eu quero ter, eu quero possuir, eu quero gozar de tal coisa, eu quero ter tal alegria, eu quero ter tal satisfação, eu quero ter tal honra, eu quero ter tal status, eu quero ter tal reconhecimento, eu quero que as pessoas me aplaudam, eu quero que as pessoas me agradeçam, eu quero que as pessoas ganhem alguma coisa que eu dei para elas, enfim, seja lá o que for, né? Eu falei nisso de ganhar, né? Eu achei muito bonito que hoje no grupo de oração Jesus me deu uma imagem, né? Que era eu pegando dele e dando para as pessoas, né? Então, quando eu digo assim, eu vou doar, eu não dou de mim. Eu pego de Jesus e dou para as pessoas, né? Eu só sou uma pessoa, né, que acessa o tesouro divino, né? Eu só tenho esse acesso ao tesouro divino, mas o tesouro não vem de mim, sabe? Então, tem pessoas que têm esse anseio de possuir um tesouro para poder dizer assim: olha, eu tô te dando, sabe? Olha, eu que dei para você, olha que eu tô dando, tá vendo? Eu tô doando. E contabiliza isso, né? Que tá dando, que tá doando. Então, assim, gente, é muito triste, né? Quando a pessoa não tem consciência de que Deus é tudo nela, é uma coisa muito triste, assim. É um desastre, né? A pessoa, que ela não sabe que Deus que é tudo nela, ela pensa que tem alguma coisa para dar para as outras pessoas. É um desastre, sabe? É lamentável, assim. E a gente, né, glória a Jesus, nos ajuda a divulgar a divina vontade, que venha logo a divina vontade, que as pessoas conheçam Jesus, né? Então, continuando aqui. Ai, eu acabei me perdendo. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes três inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também ele e restituir-lhe a felicidade perdida, né? Porque Jesus estava pobre, tinha se desfeito de todas as riquezas, né? No Calvário, Jesus estava pobre, estava até sem roupa, né?
Jesus estava totalmente desfigurado, cheio de feridas, o corpo dele era uma chaga só, entendeu? Assim, ficou numa forma desumana, com uma aparência que não parecia ser um ser humano mais, de tão desfigurado que ele estava. Então ele venceu o prazer, porque ele aceitou o sofrimento no mais alto grau de sofrimento que alguém poderia ter. E, por fim, né, a honra, Jesus perdeu toda a honra que ele tinha perante as pessoas no momento ali do calvário dele, da cruz dele, da crucificação, de tudo mais, né? Mas o homem sempre ingrato rechaça a minha graça e ama raivosamente esses inimigos que colocam o coração humano em uma tortura contínua. É verdade, tá? E aqui eu lembro de antes de eu me converter, que eu vivia uma tortura contínua mesmo. É verdade isso daqui que Jesus está falando. Eu confirmo totalmente isso que Jesus está falando, né? Eu não era capaz de escolher uma roupa para mim, de tanto que eu ficava pensando no que as pessoas iriam pensar. Então eu não era capaz de escolher uma roupa. Eu sempre ficava esperando a opinião de alguém para eu poder comprar uma roupa que agradasse as pessoas e não eu, sabe? Eu não comprava uma roupa que eu gostava, que eu olhei para a roupa, vesti, me senti bem, achei a roupa bonita em mim. Não, eu comprava a roupa pensando no que as outras pessoas iriam falar e não naquilo que eu gostava de fato. Então eu vivia uma escravidão constante, uma constante de o que os outros vão achar de mim, né? E tinha essa escravidão também pelo dinheiro, né? Porque eu pensava assim em estudar, em fazer toda uma carreira para eu ter dinheiro. Então eu pensava que a felicidade estava em ter dinheiro, que uma pessoa que não tivesse dinheiro, que fosse a vida toda pobre, sabe? Não passava pela minha cabeça que uma pessoa que passou a vida toda sendo pobre, essa pessoa fosse feliz. Não passava pela minha cabeça. Eu pensava que para a pessoa ser feliz, ela tinha que ter um carro, ela tinha que ter um apartamento, ela tinha que assim, trabalhar numa empresa que fosse relevante. Eu pensava desse jeito, assim, sabe? Para ter uma carreira na empresa, que a pessoa tinha que ganhar muito dinheiro, né? Tirar férias e ir para praia nas férias. Pensava que isso que era a felicidade da pessoa, né? Então, por aí ser tido, né? Enfim. Então era uma prisão mesmo, uma cadeia, né? Uma cadeia. Dito isso, desapareceu, e eu compreendia com tal clareza a verdade dessas palavras, que se tinha uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito o Senhor, e tudo seja para a sua glória. Amém. O perigoso flagelo dos burgueses, só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir para o habitual, em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver, e me abraçando toda e compadecendo, me dizia: Pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem teu amado? E eu, perturbada com suas palavras, disse: Ah, meu amado, que duro martírio é a vida, né, pelos intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas? E ele se escondeu, como se não quisesse que ouvisse o que me dizia. Eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada.
E vendo-me de novo turbada, disse: Tu és todo o meu contentamento. No teu coração encontro verdadeiro repouso, e repousando sinto nele as mais queridas delícias. Que lindo, né? E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: Também para mim tu és todo o meu contentamento, tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes, e assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disso, me senti fora de mim mesma e vi que vinham pessoas desconhecidas vestidas de burgueses. E as pessoas, ao vê-las, todas se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: Se esses nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: Escondam as jovens, pobre juventude, se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: Piedade, misericórdia, afaste esse flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te mova a compaixão as lágrimas da inocência. E ele: minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros. Só ela me arranca a misericórdia e mitiga minha justa ira. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, aqui embaixo no trecho está falando dos burgueses, né? São os materialistas, os consumistas, os capitalistas, né? Essas pessoas que elas estimulam, né? Assim, o consumo, né? Da sociedade, a sociedade a ser consumista, porque assim faz com que se gerem mais lucros às empresas e tudo mais, né? E colocam as pessoas para terem essa cabeça, né? Assim, materialista, totalmente voltada para as riquezas, do jeito que eu estava narrando nesse instante, né? Sobre como era para mim essa paixão de riqueza, como se manifestava. Então, veja, eu era muito nova, né? E eu já pensava desse jeito, eu acho que eu tinha uns 13 anos por aí. E eu pensava desse jeito já, né? Então, de fato, né? Onde era que estava a minha inocência de criança, né? De dizer assim, eu quero poder, não sei, ser uma professora para poder ensinar as pessoas, né? Eu quero ser uma, mesmo que fosse outra coisa, né? Uma engenheira para poder, né? Construir os prédios, né? Para as pessoas morarem, né? Em estruturas boas, bonitas, né? E, enfim, poder se sentirem à vontade, né? Morando ali naquele lugar que foi construído para elas. E não tinha essa inocência, né? Infantil, mas o contrário, pensava no dinheiro, no que ia ganhar, no que iria receber, né? E só queria saber do dinheiro. Então não tinha inocência, né? Não tinha essa pureza da intenção, né? Infantil, né, de querer o bem para o outro, né, de escolher uma vocação de fato, né, um trabalho pensando nessa vocação, de somar, de ajudar, né, a sociedade, né, de ajudar de uma forma geral, né, e não simplesmente se ajudar ganhando dinheiro, mas contribuir, né, para a sociedade, para as pessoas de alguma forma, né. Então, é isso que eu percebo, assim, nessa parte. E Jesus, de uma forma indireta, ele acaba respondendo a Luísa aqui nessa parte, né? Que ele diz, né, que a Luísa é todo o contentamento para ele. E aí ela responde que ele também é todo o contentamento para ela. Então aí está, né, o porquê dela sofrer tanto com a ausência dele. É porque ele é todo o contentamento dela, né? E ele a faz sofrer assim, porque isso
fortifica, né? Assim, como é que eu posso dizer? Ai, Jesus, como é aquela palavra assim? Deixa ainda mais claro, né? O amor que ela tem por ele. Intensifica, né? Esse amor que ela tem por ele, né? Na hora que ela está sofrendo, desejando ele ali. Então ela se torna todo esse contentamento para ele, né? Porque tem uma alma que verdadeiramente busca ele, né? Dessa forma, como sendo o tudo, né? E o necessário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.